Olá, então nós vamos aqui agora, a aula de hoje é sobre frações equivalentes, certo? Nós temos aí, né, o conceito de frações equivalentes. Duas ou mais frações que representam a mesma quantidade, ou seja, são frações, né, diferentes, com números diferentes, mas que elas representam a mesma quantidade. Eu coloquei o seguinte exemplo aqui. Vamos supor que nós tenhamos 2 barras de chocolate, certo? E aí você pega a primeira barra de chocolate e divide ela em 2 partes. Seu colega, né, pensando em economizar lá as barrinhas de chocolate, ele divide a barrinha dele em 4 pedaços, certo? Lembrando que essas barras de chocolate, elas têm que ser iguais. Só que você dividiu a sua barra de chocolate em 2 partes e o seu colega dividiu a barra de chocolate dele em 4 partes. Você, na hora do lanche, você comeu uma parte desse chocolate. O seu colega comeu 2 partes, ou seja, ele comeu um pedaço, depois comeu outro. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu? Tanto você quanto o seu colega comeram a mesma quantidade de chocolate. Só que você dividiu aqui, né? Você comeu logo essa parte, certo? E o seu colega comeu de 2 vezes. Mas ele comeu a mesma quantidade de chocolate. Então, se eu fosse representar esse chocolate aqui, eu iria representar esse chocolate por 1/2. Ou seja, dividi em 2 partes e comi uma. Se eu fosse dividir essa barra de chocolate do seu colega, ele seria 2/4, ou seja, dividiu em 4, 1, 2, 3, 4, e comeu 2. Mas quando eu representei aqui, o que foi que aconteceu? Foram comidas 2 partes iguais, ou seja, a mesma parte de chocolate foram comidas. Então, isso quer dizer que 1/2 e 2/4 representam frações o quê? Equivalentes, ou seja, são duas, né, ou mais frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, são diferentes, expressas de maneiras diferentes, né? Vocês estão vendo que os números, né, 1/2 e 2/4, mas na realidade representam a mesma quantidade. Então, frações equivalentes a isso. São números diferentes, frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Quando é que eu posso reconhecer que 2 frações elas são equivalentes? Por exemplo, eu tenho aqui o meio. Se eu não tivesse colocado a figura aqui, como é que eu poderia, né, descobrir que essas frações são equivalentes? Tem uma maneira muito simples de descobrir se 2 frações são equivalentes, fazendo o que nós chamamos de meio pelos extremos, ou seja, multiplicando, né, esses 2 números aqui e depois multiplicando esses 2 números. Se esses 2 pares de números multiplicados forem iguais, aí nós dizemos que essas frações são equivalentes. Exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, como deram resultados iguais, aí nós dizemos que essas 2 frações elas são equivalentes. Vou colocar mais um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos aqui, vou pegar outro exemplo aqui de frações, nós temos 6/4 e 2/3. Pronto, nós temos agora aqui 2 frações que eu não representei com figuras. E aí, como é que a gente vai saber se essas frações são equivalentes, né? Nós dizemos que essas frações são equivalentes se quando nós multiplicarmos esses 2 números aqui, o meio pelos extremos, derem números iguais. Então, se eu multiplicar 6 vezes 3, 18. 4 vezes 2, 8. Como deram números diferentes, então essas frações aqui, elas não são frações equivalentes. Só serão frações equivalentes se os resultados fossem iguais. Vamos para o exercício e aí vocês vão tirando alguma dúvida.